Gente, vamos mudar o personagem agora da nossa prosa e falar de Paulo Guedes, hein? Opa! Grande Paulo. O posto Ipiranga do governo resolveu polemizar ontem. Paulinha, vamos organizar as coisas aqui. Primeiro, a história do chinês que inventou o vírus. O ministro se retratou por essa fala durante uma reunião do Conselho de Saúde Complementar, né? Isso é um fato. Calma. Vai concordar com o que ele nem mesmo concordou. Não sei, vocês vão decidir. Se o Guedes pediu desculpa, mas o Adriles vai defender. Desculpas diplomáticas. Peraí. Calma, vamos lá. Peraí. Vamos primeiro explicar a história do Ordem vírus cronológica. chinês. Então vamos lá. Ontem de manhã aconteceu uma reunião do Conselho de Saúde Suplementar quando o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse o seguinte. Solta o vídeo. O chinês inventou o vírus e a vacina dele é menos efetiva que a do americano. O americano tem 100 anos de investimento em pesquisa. Então os caras falam, qual é o vírus? Aí eles falam, decodifica, tá aqui a vacina faz. É melhor que as outras. Bom, basicamente, o chinês inventou o vírus e a vacina americana é melhor que a vacina Da China. Basicamente foi isso que ele falou. O que acontece? O Guedes, ele não sabia que essa reunião do conselho estava sendo gravada e transmitida por redes sociais. Contaram pra ele, ele disse, também, não mandem pro ar. Mas já estava no ar, né? E aí, após a reunião, o Ministério da Saúde acabou retirando esse vídeo da página ali da rede social, mas tá aí, né? A gente tem o vídeo, todo mundo teve o vídeo, e isso resolveu tomar uma proporção grande, porque gerou muitos comentários na internet e tal, tanto que, numa coletiva à noite, o ministro da Economia, Paulo Guedes, resolveu explicar e dizer que nessa fala ele usou uma imagem infeliz. Olha o que disse o Guedes. Veja só, esse vírus que veio de fora, então essa que foi a imagem infeliz que eu falei, inventado, não é inventado, não é? Nós sabemos que teve uma região de onde o vírus veio. Então eu quis dar esse exemplo, um vírus que vem de fora e atinge uma economia de mercado forte, como são os Estados Unidos, mesmo que eles desconheçam o vírus, vocês sabem que na China teve a gripe aviária, teve a gripe suína, e teve agora o Covid-19. Então, são vírus que a população da China já foi exposta a isso. Então foi nesse sentido que eu disse, olha, uma coisa que vem de fora e atinge uma economia de mercado forte, como os Estados Unidos, e encontra empresas como Pfizer, como Roche, uma opção de empresas que têm capacidade de pesquisa, estão há 50, 100 anos investindo em pesquisa, eu quis dar a importância do setor privado de como ele consegue produzir respostas. Então, mesmo um vírus desconhecido que veio de fora, eles conseguiram fazer uma vacina que parece mais eficaz ainda do que da própria região de onde saiu o vírus. Foi só essa imagem que eu quis usar. Nós somos muito gratos à China por ter nos enviado a vacina. Eu tomei a Coronavac. Tomou a Coronavac, as 2 doses, inclusive. Será que o embaixador da China no Brasil, Yang Wanmin, não gostou? Gostou do que disse Paulo Guedes? O que ele falou, Paulinha? Teve um post ali. Até o momento, a China é o principal fornecedor das vacinas e os insumos ao Brasil, que respondem por 95% do total recebidos pelo Brasil e são suficientes para cobrir 60% dos grupos prioritários na fase emergencial. A Coronavac representa 84% das vacinas aplicadas no Brasil. E agora uma parte meu, que não é do embaixador, espero que o Adriles em breve seja vacinado, porque a cada tossida dele aqui, ele para meu coração nesse programa, né? Estou imune. Tudo bem. Meu Deus. Aí vocês querem discutir a parte 1 ou eu posso trazer a parte 2? A parte 1 primeiro. Parte 1, Quero só a então, pra parte 1. vocês. Não, eu acho que são duas coisas, né, que o Guedes falou. Eu acho que a questão do vírus ter sido criado na China ou não, e da eficácia da Pfizer, né, americana? Que é maior, que é melhor que a das Coronavac. vacinas. Joel, e aí? Acho que o grande problema da fala do Guedes, ele próprio reconheceu isso, achei uma atitude correta dele, foi ter usado o verbo inventou, né? Inventar, se você está supondo aí um ato da vontade, da inteligência, criando realmente um vírus em laboratório. Quem inventa é um cientista, tudo. Ele usou esse verbo, acabou pegando mal. Não, mas Adriles, hoje em dia todas as evidências apontam que não. Foi o surgimento na China, mas no mercado, condições sanitárias, enfim, uma série de problemas que gerou o vírus. Não existem evidências sérias ainda de que a China tenha inventado esse vírus, e nem o próprio Guedes não quis dizer isso também, tanto que ele se retratou e pediu desculpas depois. Foi uma infelicidade, não foi
foi a única infelicidade desse discurso dele ali. Ele não sabia que estava sendo transmitido, mas eu também não maximizaria a importância dessa fala. Foi uma fala infeliz, mas não foi uma fala maliciosa. Não, Joel, era uma reunião fechada, né? Pois é, ele achava que não era transmitida, público, mas né? supostamente o público participava em um momento também, então era transmitida. Ele descobriu na hora ali que tava transmitido, falou, por favor, não grava isso, mas já tava assim. Esse governo tem uma falta Já de tava organização. Os total. caras Era não do sabem governo o que tão negócio. gravando Outro depois. ministro sabia que era transmitido. Falou, não, ministro, a gente tá aqui justamente para o Agora, público ver. deixa eu colocar um pouquinho de pimenta nesse né? nosso debate, que é o seguinte, eu gosto de botar um pouquinho de fogo nessa situação, estão muito calmos hoje. É o seguinte, Adrilho e Jorge, eu acho que o que gera as pessoas falarem essa coisa da China, que o vírus foi criado lá, é porque nós estamos meio que girando 360, né? Se a gente for analisar. Tentando explicar aqui para vocês. O vírus surgiu lá na China. Hoje, quem está distribuindo insumos para curar esse vírus? China. Certo? Lucrando com a pandemia. Quem tá ganhando dinheiro China. na pandemia? China. Eu entendo que tem uma teoria da conspiração, é óbvio que Isso é é teoria da criada. realidade. Mas, vou ser sincero com você, me deixa com uma pulga atrás da orelha isso. É isso é aí. fato. Deixa. Os caras estão ganhando muita grana com isso. Muita grana. É o país que mais está se desenvolvendo economicamente. É o país que está ajudando o mundo inteiro de um problema que eles mesmos criaram. É isso aí. Então isso eu acho que leva a gente a, no mínimo, ter um pé atrás. Não, o meu comunista favorito, você não fala O Brasil nada. inventou a variante? Não, o Brasil não inventou a variante, Mas mas a variante veio da surgiu... China. O Zika do vírus, vírus, o ué. Zika vírus que dava... O Zika vírus é invenção brasileira? Se inventou, não tá ganhando dinheiro, né? O Zika vírus, então, mas a China, Paulo, ela foi a Brasil primeira não é também a a sofrer os impactos. Ela fez isolacionismo, assim, do Ai, mais que radical dó que já da se viu. China. Não tô falando que dó, tô falando só de Ele escrever. confia nos dados Deixa eu da escrever. China. Não, a gente sabe como é que a gente sabe os dados da China. Tem medidas independentes da própria China que se usam. Por exemplo, pessoas que saíram da China e transmitiram a doença, uso de aeroportos, uso de diversas Dados oficiais facilidades. do governo, Não, isso Joel. é observado por satélites americanos, não é? Satélite americano mede movimentação da população, A movimentação sim. de Peraí. Satélite americano hoje em dia já mede tudo, Adriles. Peraí, calma. Vamos lá, calma, satélite todo mundo vai americano ter já oportunidade mede de tudo. A falar. China fez isso e depois foi o país tentando ali de diversas maneiras mostrar para os outros, olha, se isolem, fechem, porque a coisa vai vir. De fato, a China, ela tem que responder pelo que aconteceu pelo seguinte, inicialmente, ela foi, primeiro, tem a questão dos padrões sanitários. Demorou para avisar. Num o mundo Demorou pra globalizado, avisar o mundo. num mundo Não dá pra globalizado, confiar no que vem de lá, num gente. mundo globalizado, dizendo num mundo globalizado, os padrões sanitários de qualquer lugar podem potencialmente ter impactos nos outros. Portanto, vai ter que ter regras para isso. Segundo ponto, a China no começo ela perseguiu. O governo chinês perseguiu as pessoas que alertavam sobre a doença. Os jornalistas, médicos foram perseguidos, presos. Até um deles morreu, depois o governo até se retratou e homenageou, mas no início. E isso ajudou o alastramento. Naqueles meses, em dezembro, janeiro, que estava negando, podia estar trabalhando e comunicando, e daí teria sido diferente. Então, por isso sim, a China tem que ser responsabilizada. Agora, para afirmar que o negócio foi criado, aí você precisa de inventado, aí você precisa de uma evidência que simplesmente não existe. Adriles, agora Sem sim. hipocrisia não haveria civilização, a hipocrisia é o mérito que o vício impressa a virtude. O Paulo Guedes falou a verdade ali e agora está atenuando uma verdade por interesses diplomáticos. Até onde vai o interesse diplomático com um país que, por sua irresponsabilidade e tirania e autoritarismo, sim, criou inadvertidamente o vírus e espalhou inadvertidamente, mas com sorte, para seus próprios ganhos, pelos próprios lucros, o coronavírus e que criou a pior desgraça desse século que se inicia nos últimos 20 anos, lucrando exatamente vendendo insumos, vendendo seringas, vendendo EPCs, vendendo respiradores, vendendo vacinas, crescendo, tendo o PIB maior crescimento de todos os países do mundo, exatamente no período em que todos estão alardeando a sua miséria por causa desse tipo de isolacionismo também exportado pela China, esse tipo de autoritarismo, de controle social em métodos científicos não comprovados, não atestados, contestáveis, que pioraram a vida de todo mundo e que colocam a vida de todo mundo, as economias em frangalhos e muito mais dependentes daquele seu carrasco, o grande Satã, que é a República Chinesa, exatamente a ditadura Gosto da nuance chinesa da análise. que Satã, massacra os uma outros. categoria boa. Qual a prova própria de que a China imposição. inventou o vírus? Agora deixa eu falar. Qual a Pela prova? própria imposição do seu massacre, ou seja, quanto mais fragilizadas as nações, quanto mais fragilizados os governos, os países, mais eles são dependentes daquele que é o seu carrasco.
eventualmente, a China se beneficia dessa fragilidade. Agora veja uma coisa, Adriles. Agora deixa eu falar. Veja uma coisa. E eventualmente a fragilidade dos países, eles ficam com cada vez mais medo de fazer qualquer tipo de crítica, ou de demonização, ou de crítica justa. A China, pela sua irresponsabilidade, tem autoritarismo. A China exportou o vírus, exportou autoritarismo, exportou falsa ciência. Ela é responsável direta e indireta pela desgraça que a gente está vivendo exatamente do ponto de vista sociocultural, epidemiológico, econômico, em todos os sentidos. Agora veja uma coisa, economicamente, de fato, a China tem crescido. Num primeiro momento ela teve queda, teve recessão, mas já saiu e está crescendo, sim, isso é verdade. Exploração do vírus. Calma, isso é verdade. Agora veja que do ponto de vista diplomático, a coisa não é tão claramente positiva assim para a China, não. Todos os países do mundo endureceram com a China nisso. Houve até, e continua havendo, muitos países com o seguinte discurso: olha, a gente não pode depender, o que é verdade, a gente não pode depender para insumos médicos, por exemplo, de um único país, da China. Mas continua dependendo. Portanto, não, mas já estão fazendo esforços, já estão estudando jeitos de pulverizar a produção de diversos dos insumos. Ou seja, embora num primeiro momento, sim, a China esteja crescendo mais, ela gerou também problemas diplomáticos para ela que ela está tendo que resolver, nem sempre da melhor maneira. Ela teve algum prejuízo? Os embaixadores... Nem tudo na vida se resume a dinheiro, Adriles. O prejuízo de relações internacionais... Relações internacionais, sim, os Estados Unidos está mais endurecido com a China agora. O Biden é linha dura. O Biden não falou nada. O Biden é linha dura com a China. O Biden foi o primeiro. O Biden foi o primeiro presidente americano a chamar a China de genocida. Olha aqui no Brasil, genocida. Joel. Genocida. Olha aqui no Brasil, genocida. uma pessoa faz uma mísera crítica o à China, Biden foi o primeiro presidente. Demônio, Adriles, uma pessoa que está destruindo as relações diplomáticas. Adriles, o Biden chamou o governo chinês de genocida. Ele é linha dura com a China e outros países da Europa, muito mais que o Trump. E os países da Europa estão, inclusive, também querendo ver alternativas à China. Fala um bloqueio econômico que a China sofreu. A China vai ser enquadrada em leis ambientais pelo governo Biden agora e pelo genocídio dos uigures, Adriles. Você não acompanha relações internacionais? Não, e o genocídio dos você não lê as coisas? É sério, você lê notícia? Você lê notícia? Porque você não acompanha, você não sabe de nada. Você não acompanha. Fecha, Adriles, por favor, fecha. A diplomacia, eu acho que a diplomacia é exatamente você ter relações diplomáticas com países, entabular negócios com países maiores que você pode lucrar com ele. A China talvez seja o maior parceiro comercial no Brasil, ao lado dos Estados Unidos ou do Brasil. Mas se você se coloca subserviente a um país que está exportando vírus pela sua insegurança alimentar, e ninguém critica a insegurança alimentar da China, a própria OMS não critica a insegurança alimentar da China, ninguém critica o autoritarismo da China de maneira inclemente, do ponto de vista que ele está lucrando com o vírus. Todo mundo critica, o controle social incitado pelo isolamento social, uma medida profilática que não tem dado certo no mundo inteiro, é exatamente a maneira que a China fragiliza economias e estados e países e que ficam subservientes aos seus pés. Aí quando você fica subserviente e dependente de uma economia pujante como a China, que exporta não só o seu dinheiro, os seus insumos, mas o seu autoritarismo, você vira um vassalo. E aí você troca a sua diplomacia por vassalagem a um tirano, a um grande satã, que é o responsável pela imensa desgraça do mundo hoje, que é o coronavírus. Os países asiáticos, não só a China, os países asiáticos deram um show de disciplina e de resolução desse vírus. Não só a China, outros também. É um dado cultural que a gente tem que levar em conta. O ponto central, que eu pelo menos acho nessa história, é o seguinte: tem uma puta de uma guerra comercial rolando entre Estados Unidos e China, mas assim, de magnitudes impressionantes, e eu não confio em nada que vem da China. Essa que é a questão. Sempre fico Essa que é a um questão. Os Estados Unidos atrás. é um país liberal. A China é uma ditadura. Sim, você tem que desconfiar, mas provar que eles criaram propositalmente o vírus para prejudicar as outras economias. Sendo que lançaram em si próprios. Lançaram em si próprios antes, né? Lançaram em si próprios. Tiveram menos mortes. Tiveram toda a Ásia teve, porque teve disciplina. O que eu tô querendo dizer agora, insegurança alimentar, sim. Eu não tenho confiança no que vem daí. Quando eles mandam aquelas informações, quando eles falam que estão fazendo isso, fazendo aquilo. Foram negligentes. Olha só o que o Joel falou no início da fala dele em relação às prisões que aconteceram justamente pelas denúncias em relação ao vírus. Então, assim, é uma ditadura e eu acho que a gente tem que ter um certo pé atrás. Eu acho que eles não inventaram o vírus, mas que eles estão felizes com os resultados obtidos pelo vírus. Eu acho que eles se aproveitaram. Pelo mundo mais... Exatamente, é isso. A palavra é essa. Limonada. O mundo está mais fragilizado e mais subserviente à China por causa do coronavírus. Se eles criaram intencionalmente, eu acho que não. Mas que eles estão felizes com o resultado,